E seguindo na nossa linha cronológica, não necessariamente cronológica, né? Porque não está necessariamente tratando dos assuntos no tempo certinho do mais antigo para o mais recente. A gente está meio que passando de um lugar para o outro e escolhendo esses povos, essas civilizações para falar de cada um deles, para depois compor esse panorama mais geral e mais amplo para vocês, né? Mas, então, tendo falado da pré-história no começo do ano, a gente já entra na Idade Antiga, nesse bimestre, e nela, ou dela, a gente tem falado até agora. A gente começou pela Antiguidade Oriental, com Mesopotâmia e Egito, né? Aí vimos os hebreus, os fenícios, os persas. E passando a Antiguidade Clássica, com principalmente os gregos e romanos. Então, entrando nessa Grécia continental, né? A gente passou pelos minoicos e os micênicos. Os minoicos da ilha de Creta, do rei Minos, lá do Minotauro, e os micênicos eram da Grécia propriamente, né? Dos aqueus e tudo mais. Os antecessores dos atenienses, enfim. Aí a gente viu as cidades-estado gregas, duas principalmente, Esparta, na península do Peloponeso, e Atenas, na Ática. E aí a gente dividiu, né, separou essa história da Grécia Antiga em diferentes períodos, né, em distintos períodos, o pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, e a gente falou na última aula, na semana passada, só até o clássico, né? Chegamos até o clássico, que a gente vai voltar a esses assuntos mais para frente. Mas está posto esse panorama geral, né? De como que era, mas onde aconteceram essas coisas, onde foram criadas essas cidades, por quem, quando, como, enfim, com quem elas se relacionaram, né? Como foram as suas a fundação dessas cidades, enfim. E aí então a gente passa para Roma. E por que eu falei que a gente não está tratando esses assuntos de forma cronológica? Porque os fenícios mesmo eram anteriores aos hebreus e aos persas, né? E a gente viu eles depois. Então tentem encaixar todos esses personagens no tempo certinho, tá? Tanto os hebreus como os persas, eles datam de mais ou menos 2000 a.C., então eles são bem antigos. Só que os fenícios são mais antigos ainda, são de mais ou menos 3000 a.C. E esses povos da Grécia, desse mundo grego que vai se articular lá, eles são ainda mais recentes, né? Eles já começam a se articular, a se organizar desde 2000 a.C. também, mas, por exemplo, o período clássico da história da Grécia Antiga só vai ganhar bases assim mais firmes lá pelo século V a.C. Então, muito tempo depois de muito bem estabelecida, e passou um monte de rei, guerra, isso e aquilo, no Egito, ou na Mesopotâmia, ou naquela região entre o Egito e a Mesopotâmia, no Crescente Fértil, enfim. Então a gente vai para Roma, que tem uma história que corre mais ou menos paralela com a do mundo grego, em alguns momentos, em alguns aspectos, né? Vocês lembram que a gente tinha falado sobre os mitos de fundação, sobre histórias fantasiosas, mitologia que tratava de deuses e elementos sobrenaturais para contar uma determinada história? O Minotauro, por exemplo, é uma narrativa mitológica, né? A gente sabe que no mundo material, concreto, palpável, que a gente pode analisar cientificamente, não existe. Poseidon, começa por Poseidon, né? Porque foi Poseidon que mandou o touro branco do mar para o rei Minos dominar a Creta e tal. E aí ele não quis sacrificar o touro, mandou outro. E, enfim, toda a historinha lá, a gente vê que ela não tem uma correspondência no mundo real, né? Na realidade dos fatos. Tanto é assim que não existe um híbrido de homem com touro que seja... Que o fenótipo se manifeste a olhos vistos, né?
Pois bem, a cidade de Roma também tem uma história, um mito de fundação. Uma narrativa mitológica que conta como a cidade de Roma se formou, né? Se construiu, se constituiu. A cidade e, posteriormente, o Império Romano, que foi dos maiores do mundo na Antiguidade. O mito de fundação de Roma é contado na narrativa épica chamada de Eneida, do poeta Virgílio. De um poeta, sim. É aquela mesma história de por que a gente divide a história da Grécia Antiga em pré-homérica, homérica, arcaica, trará. Porque é um poema, é uma narrativa épica, mitológica, que conta a história daquele lugar anterior ao período arcaico, né? O período pré-homérico e homérico, escrito pelo poeta Homero. Aqui, então, Homero, ele narra mais ou menos, quer dizer, na realidade, a Ilíada e a Odisseia vão falar sobre a Guerra de Troia, propriamente, né? A Guerra de Troia e a volta do Odisseu para a ilha de Ítaca. Mas ele tem muitos dados, muitas informações sobre aquele mundo grego, né? Por isso a gente toma por base as obras daquele cara para falar sobre a origem, a formação do mundo grego. E, para a cidade de Roma, a gente usa a obra de um outro poeta, o Virgílio, que escreveu Eneida. O que ele conta nessa Eneida, né? Que historinha que ele conta pra gente? Ele conta que tinha dois meninos, dois irmãos gêmeos, o Rômulo e o Remo. E esses dois eram filhos do Enéas, que era um cara que lutou na Guerra de Troia, e ele era fundador da cidade de Alba Longa, na Península Itálica. Esses dois meninos seriam, portanto, herdeiros do trono, e o tio-avô deles, cioso por tomar o poder para si e eliminar todos os possíveis empecilhos, tratou de se livrar dos dois meninos. Ele botou os dois numa cestinha, botou no rio e mandou embora, no rio Tibre. Tibre, não Tigre. Tibre, com B de bola. E esses dois foram parar na margem do rio, alguma distância dali, e eles foram resgatados por uma loba. Sim, uma loba, o animal, a fêmea do lobo. E ao contrário do que se poderia esperar, ela não devorou os dois, ela não trucidou os dois bebezinhos, as duas crianças. Ela salvou os dois, tirou os dois do rio, né? E amamentou eles. Eu não vou falar para vocês que eles cresceram numa vida selvagem, foram criados pela loba na floresta. Não foi isso. Logo depois, essas duas crianças, esses dois meninos foram resgatados, foram meio que adotados por um casal de pastores ali. E aí então eles cresceram. Viveram ali com eles até a idade adulta. Por um jogo do destino, os dois vieram a saber da história de Alba Longa, de onde eles seriam os legítimos descendentes e herdeiros, né? Aí eles foram para lá para destronar esse tio-avô e botar no poder um governante legítimo. Só que eles se ligaram que lá não era mais lugar deles. Então eles voltaram para onde a loba supostamente teria encontrado eles e salvado e amamentado, enfim. E ali eles fundaram a cidade de Roma. A cidade é um vilarejo, na realidade, né? Uma vilinha, um lugarejo. Os dois se desentenderam já nas disposições iniciais e o Rômulo matou o Remo. Aí então o Rômulo se fez o primeiro rei da cidade de Roma, que nasceu, portanto, sob o regime de uma monarquia, com um rei, né? Quando tem rei é uma monarquia. Não era aquele mesmo regime de monarquia do Egito ou da Babilônia, de um regime teocrático, né? Mas era uma monarquia, tinha um rei instituído. Esse é, portanto, o mito de fundação da cidade de Roma, que depois haveria de se tornar um dos maiores impérios da antiguidade, como eu até já falei para vocês. Mas, historicamente, tem registros de que a cidade foi fundada em 753 a.C., então, meados do século 8 a.C., certo? Por latinos e sabinos, por povos, né, latinos e sabinos, e depois pelos etruscos, participaram dessa formação da cidade de Roma, né? Eles ocuparam a cidade que já tinha sido erigida na Península Itálica, na região do Lácio, quer dizer, tinha que ser mais ou menos perto daquela Alba Longa que o tio-avô dos meninos botaram eles numa cestinha e mandaram embora, né? Essa cestinha não ia cruzar o Mediterrâneo inteiro e parar num lugar assim, num mundo completamente diferente. Então, na Península Itálica, mais ou menos no meio da Península Itálica, na região do Lácio. Era uma região bastante fértil e tal, boa para sobrevivência, para o desenvolvimento, enfim.
Então, a história da Roma Antiga, ela começa sob o regime de monarquia, ela começa como uma monarquia, mas ela passa por uma fase de república e vai terminar com o império. A história da Roma Antiga termina com Roma no formato de império. Então, ela é dividida em 3 partes. Primeiro, a monarquia, que vai mais ou menos do século 8 a.C. até o século 5 a.C., até o século 6, na realidade, finzinho do século 6, comecinho do século 5. Aí a república, que vai daí até o século 1 a.C., né? Vai de 509 a.C. até 27 a.C., aí acaba a república e tem início o império, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, vai durar um tempão, quase 500 anos. Aliás, pouquinho mais de 500 anos. A primeira fase da monarquia é a mais curtinha delas, vai ter 240 anos mais ou menos, pouquinho mais. Durante essa primeira fase da monarquia, Roma foi governada por 7 reis, entre latinos e etruscos. Primeiro os latinos, que fundaram a cidade. Esses latinos eram os povos originários, fundadores da cidade. Os etruscos viviam nas proximidades e passaram a manter relações com Roma. Posteriormente, eles vieram a invadir e dominar a cidade de Roma, né? Essa dominação etrusca se deu já no século VII a.C., de modo que os primeiros reis romanos foram latinos e os últimos etruscos. Foi só depois da influência etrusca no século VII que a cidadezinha de Roma se desenvolveu e ganhou proeminência no cenário comercial do Mediterrâneo. Vocês lembram que o Mediterrâneo já era navegado pelos gregos e pelos fenícios já fazia muito tempo? Esse rei na monarquia romana exercia funções administrativas, militares, judiciais e religiosas, ou seja, ele era ao mesmo tempo o governante, o juiz, o general e o sacerdote. Tudo isso era o rei, que mantinha essa autoridade soberana, né? Mas esses poderes não eram ilimitados, eles eram limitados, na realidade, né? Eles eram meio que contidos por uma instituição que já vem desde a fundação de Roma e vai até o fim do Império, o Senado. Mas o que é o Senado? O Senado é um conselho de anciãos que aconselhavam o rei. Eles meio que dominavam a cidade junto com o rei. Logicamente que esses caras eram dos mais ricos, né? Os mais bem cotados dessa sociedade. Geralmente os mais velhos também. Aliás, a palavra Senado vem de senex, que quer dizer senil, velho, ancião, um senhor. Em latim, senex é velho, ancião em latim. Inclusive, as nossas referências para essas palavras agora vão derivar do latim e não do grego. O latim, que inclusive é a língua-mãe de todos os idiomas latinos, as chamadas línguas românicas, das quais derivaram as que a gente tem hoje, né? Muitas das quais nós temos hoje. O italiano, o romeno, o catalão, o espanhol, o português, o francês, o inglês mesmo. Bom, para além do Senado tinha também a Assembleia, composta por um grupo maior de cidadãos. A Assembleia era maior do que o Senado, e eles também eram cidadãos seletos, assim, da elite, os mais ricos e tal. A estrutura social era dividida da seguinte maneira, a pirâmide social deles. No topo tinham os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra, os aristocratas, os mais ricos. Abaixo dos patrícios tinham os plebeus, que eram os cidadãos mais pobres, né, com pequenas propriedades ou propriedade nenhuma. Aí tinham os clientes. Esses clientes eram estrangeiros ou despossuídos que serviam aos patrícios, aos mais ricos, né, pela sua proteção, pela sua ajuda. E por fim, na base dessa sociedade, tem os escravos. A gente também tinha a escravidão na história de Roma, né? Eu ia falar no Império Romano, não só no Império, tanto no Império como na República, como na monarquia antes dela. Então, desde o início de Roma, a gente já tem uma camada social composta por escravos. Era uma escravidão muito diferente da escravidão moderna, né? Era diferente também da escravidão que a gente tinha na Babilônia ou no Egito, enfim. Cada família nessa Roma primitiva era chefiada pelo patriarca, pelo homem mais velho, chamado de paterfamilias, ou pai de família. Esse paterfamilias, ele dispunha de tudo que tivesse sob a sua influência, sem limites e nem distinções. Sua mulher, seus filhos, seus animais, seus escravos, suas terras, seus bens, eram seus, para dispor deles como bem entendesse. Ele mandava e desmandava como bem queria, ele fazia o que ele quisesse. Com as pessoas sob o seu poder, inclusive, como se ele fosse dono, literalmente dono deles.
e daquelas coisas todas, como se fossem tudo coisas, né, objetos a serem possuídos. Bom, essa estrutura se mantém mais ou menos com esse mesmo formato desde o início até o fim da história da Roma Antiga, nas suas 3 fases, nos seus 3 períodos. A monarquia, a república e o império por último. Tinha o Senado e a Assembleia, e depois, com o tempo, vão aparecer algumas outras instituições por exercício da política, e a sociedade era dividida em patrícios, plebeus, clientes e escravos. Tá? Anotem isso. Quando eu falo para vocês fazerem anotações, é para vocês irem anotando, gente. Não precisa esperar eu falar o que é para vocês anotarem. Pausa o vídeo, vai anotar suas coisas, enfim, puxa seu bloquinho de notas aí. Mas anotem isso. Então, essa estrutura social que vai estar vigente durante toda a história da Roma Antiga é essa: patrícios, plebeus, clientes, escravos. Tanto na monarquia, como na república, como no império depois dele, tá bom? E aí a gente tem também o Senado e a Assembleia nesses 3 períodos, mas depois da república em diante, essa estrutura política, administrativa, ela começa a ficar mais complexa, né? Vai ganhando mais instituições, vai ganhando outras áreas, outros nomes. Na primeira fase, na monarquia, tinha poucos escravos, porque eles foram crescendo em número conforme a área de dominação romana foi crescendo em extensão. Quanto maior era o império, maior era o número de escravos. Porque vocês lembram que nessa época tinha 2 formas de você se tornar um escravo, né? Tinha 2 formas de escravizar uma pessoa, ou por dívidas ou por guerras. Se eles faziam poucas guerras, eles tinham poucos escravos. Beleza. Então, desde o início, a estrutura social, a estrutura política de Roma tem mais ou menos essas características, né? E durante a monarquia, Roma não passava de uma cidadezinha mediana. Acontece que o último rei desse período, Tarquínio, o Soberbo, era um rei etrusco, então ele entrou em conflito com a maior parte do Senado, que era latina, e ele quis governar acima do poder do Senado, que era o órgão político máximo, era o órgão de poder máximo, como ele se manteve por todo o resto da nossa história. Os caras não aceitaram essa ingerência, essa afronta, e depuseram o rei. Tiraram ele do trono e tomaram o poder para si. Quem? O Senado. Esses anciãos, né? Esse conselho de anciãos, os mais velhos, os mais poderosos da sociedade, que estavam entre os patrícios, né? Essa elite social. Aí então está proclamada ou está declarada a República Romana em 509 a.C., que se estendeu por quase 500 anos até 27 a.C. Agora sim, Roma vai estender os seus domínios para muito além da área inicial, dominada por aquela pequena cidadezinha fundada por latinos no século VIII e invadida pelos etruscos no século VII a.C. Nessa fase, Roma já estende seus domínios por uma vastidão enorme, desde a Península Ibérica, no extremo ocidente da Europa, né, até a outra margem do Mediterrâneo, na região onde ficavam os fenícios, pela Grécia continental, pelo norte da África. Toda aquela região do Mediterrâneo vai ser dominada pelos romanos. Não é que eles vão dar uma expressão para esse Mediterrâneo, né? Mare Nostrum, como se eles aliás, eles detinham o poder e o monopólio da navegação e do comércio pelo mar Mediterrâneo. Vocês lembram quem que detinha o monopólio e fazia grandes navegações pelo Mediterrâneo antes dos romanos? Que a gente falou que era um povo de grandes navegadores, de grandes comerciantes, de grandes que faziam artesanato e manufaturas? Os fenícios, estão lembrados? Então, é durante esse período que os romanos vão entrar em conflito com os fenícios, numa das principais colônias que eles fizeram no norte da África, de Cartago. Lembram que a gente falou disso aí? E eu disse que a gente ia voltar a falar deles quando falasse dos romanos. Esses conflitos se deram em algumas guerras, foram algumas guerras, as chamadas guerras púnicas. Mas agora eu vou só pontuar para vocês, né? Vou só jogar essa informação aí. Depois a gente vai voltar a falar delas com maior nível de profundidade. Pois bem, se a sua área de influência está crescendo pelo expansionismo operado militarmente, o número de pessoas escravizadas também cresce, né? Uma vez que os povos vencidos nessas guerras passam a compor o quadro de escravos em Roma, ou de Roma,
Agora sim, eles passam a configurar um número expressivo na pirâmide social e eles são essenciais para o funcionamento da sociedade romana. Eles que são a base da produção. Se as coisas vão indo bem, a população também cresce. E ela cresce enormemente nesse período, de modo que a classe dos plebeus se multiplica. Então tem muito pobre agora pela cidade, tem muita gente despossuída, tem muita gente sem terra. E o conceito de república, essa república que substituiu aquela monarquia, vem de, ou se define por res publica, ou seja, coisa pública, deve atender o público. Esse tipo de governo deve atender a população, uma população que está ficando cada vez maior. Essa população que não participava da política diretamente. Quem tomava as decisões e guiava os destinos de Roma era só a elite dos patrícios, dos aristocratas, dos mais ricos. Só que essa classe plebeia, ela vai se vendo cada vez mais explorada, mais espoliada, mais oprimida e passa a lutar por direitos políticos e participação nas decisões da sociedade. O período da República vai presenciar uma série de revoltas plebeias sobre as quais a gente vai falar com mais profundidade mais para frente. Quando a gente voltar a falar das guerras púnicas, a gente vai falar dessas revoltas populares também. Aí, naturalmente, que já se passaram muitos e muitos anos, né? Essa fase da República durou quase 500 anos, falei para vocês. Bom, por causa dessas revoltas populares, né, dos plebeus, o Senado teve que fazer uma série de alterações, e é então que eu falei para vocês que essa estrutura política ela vai se tornando cada vez mais complexa, vai aumentando cada vez mais, esses plebeus ganham uma representatividade no governo, né, passam a participar ativamente dessa política também. Mas quem não estava nada contente com esses benefícios estendidos aos plebeus eram os antigos e exclusivos detentores do poder, né, os patrícios, esses aristocratas, os mais ricos. Justamente para conter essas manifestações e barrar o avanço das conquistas políticas e sociais dos plebeus, os patrícios vão nomear líderes militares, generais, para governar de maneira autoritária para conter essas revoltas populares, para conter o avanço desses plebeus para dentro da política, né? São os chamados triunviratos, e foram dois, teve dois nesse período aí da República. O primeiro foi composto por Júlio César, Pompeu e Marco Crasso. Por uma série de conflitos e desventuras para uns e benefício de outros, o Pompeu e o Crasso são eliminados dessa conta e o Júlio César passa a governar soberano. Eram três, agora era só um. O poder que devia ser dividido em três repousava agora unicamente na figura do Júlio César. Só que ele passou a conceder uma série de benefícios à plebe, que era justamente o que o Senado queria conter, lembra? Eles elegeram esse triunvirato justamente para sufocar a plebe. E agora o Júlio César tá estendendo benefícios para essa galera? Então, os caras do Senado se organizaram para eliminar o Júlio César também e nomear um segundo triunvirato. O objetivo era o mesmo, conter o avanço da plebe. O segundo triunvirato é composto por Otávio, Lépido e Marco Antônio. De novo, os caminhos e descaminhos do destino levaram à morte precoce do Lépido, é um conflito entre o Marco Antônio e o Augusto, e o Otávio. O Otávio ganhou e passou a governar soberano, sozinho, tal qual o Júlio César tinha conseguido antes dele. Inclusive, o Otávio ele era sobrinho do Júlio César e foi adotado por ele. Então ele era meio que... Bom, ele foi adotado pelo Júlio César, então o Júlio César era meio que padrasto dele e tio ao mesmo tempo. Mas, para evitar o mesmo fim que o seu tio teve, ele procura subjugar o poder do Senado. E ele consegue, ele fica acima do Senado, né? Ele se proclama imperador, o Augusto. Augusto, antes de ser um nome, era um título. Augusto queria dizer divino. Então, ele era Otávio Augusto, Otávio o Divino, né? Que descendia dos deuses. Isso foi em 27 a.C., que dá fim ao período da República e início ao Império, que foi de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Quase que, aliás, um pouquinho mais que 500 anos. A extensão do Império Romano nessa época já era avassaladora. O maior período de expansão se deu ainda na fase da República. Então, quando a República virou Império, já tinha uma área de extensão enorme, tá? Uma extensão territorial muito grande. A estrutura social e política passou por uma transformação enorme durante o Império e as coisas foram se acomodando, né?
Se a República foi um período de muita turbulência social, o Império foi conseguindo acalmar os ânimos e instaurar políticas públicas que garantiram alguma paz interna ao Império Romano, né? Entre essas transformações, a gente pode citar a óbvia centralização do poder nas mãos do imperador, a manutenção do Senado como órgão político, mas agora subjugado ao imperador, né? Subordinado ao imperador, a formação de uma burocracia administrativa para tomar conta desse império tão grande, né? Como se fosse uma grande prefeitura com vários funcionários do Estado para organizar esses territórios. Um processo de profissionalização do exército e expansão territorial por essa força militar melhor consolidada. E é muito importante falar para vocês também da política do pão e circo, que garantia alimentação barata e entretenimento gratuito para toda a população, para satisfazer os mais pobres, de modo que eles não quisessem se meter na política e nem reclamar do imperador. O que era essa política do pão e circo? Tinha um monte de feriado, né, no ano deles, porque eles tinham um monte de divindade, então cada dia era para um deus, um santo, uma entidade, enfim, alguma coisa. E nesses dias tinha eventos públicos, né, que eles podiam ir de graça. E aí eles ganhavam um ranguinho, eles faziam um lanchinho e assistiam um negócio lá e se divertiam, enfim. E iam nesse oba-oba e deixavam a política mais ou menos tranquila, né? Eles não queriam se meter com esses problemas, eles estavam bem. Mas eram mantidos ali na rédea bem curta, eles viviam ainda numa situação mais ou menos miserável. Então, essa classe popular, esses mais pobres, eram mantidos em ordem por esses paliativos que o Estado dava para eles. E ainda saía de bonzinho, né? Pô, o imperador é mó da hora, tá dando uma comida e um negócio pra gente assistir aí. Você falou um negócio, né? O que era esse entretenimento para eles? O que era, ao invés deles irem no cinema, no teatro, no circo, esse pão e circo, né? Esse circo, esse divertimento, era no Coliseu, principalmente, nas arenas, né? Arena, essa palavra de arena vem de areia, que ficava no chão ali. Depois, algum dia, talvez eu fale para vocês por que eles botavam areia no chão. E o que acontecia no Coliseu? O que acontecia nessas arenas? Embates, lutas, confrontos entre pessoas, entre escravos, né, os gladiadores, ou eles botavam pessoas lá para lutarem, na realidade para serem devoradas por animais ferozes, né? Por leões, por rinocerontes, por animais exóticos que eles traziam. E nessa época já tinha um intercâmbio com o norte da África, com a Ásia, então tinha animais diferentes dos originários da Europa ou mesmo daquela região de Roma. Bom, então tudo isso servia para controlar a população e foi efetivo, né? Funcionou. Então foi um período de relativa paz e estabilidade interna, que culminou na chamada Pax Romana, que foi o fim da expansão territorial. Eles pararam de se expandir. E percebam, o período do Império Romano vai de 27 a.C. até 476 d.C. Dá para imaginar, falem para mim, o que aconteceu de muito importante, muito evidente nesse período. Eu não preciso nem contar para vocês, já está no nome. O que aconteceu entre 27 a.C. e 476 d.C.? O nascimento de Cristo, né? Então a gente tem o início dessa era cristã justamente nesse período, nessa fase. A ascensão do cristianismo. Só que isso foi um problema, porque no Império Romano se professava aquela religião politeísta, com vários deuses, que eu falei para vocês, que tinha um monte de deus e um monte de feriado no ano, né, consequentemente. Inclusive com forte influência da religião grega. Muitos dos deuses romanos eles foram adaptados dos deuses gregos, né? Eles ganham um outro nome, em latim, mas mantém essa conexão, tá? Entre a religião grega e a religião romana. Os templos, os cultos, os rituais, enfim, a coisa toda. Só que esses cristãos, com uma mensagem de paz, de igualdade, de humildade, de retidão,
passam a entrar em desacordo com a estrutura cultural romana, que legitimava a exploração e a desigualdade. Era meio que contra o poder do imperador, que não ia exaltar vários deuses, né? E obviamente que não ia saudar o imperador como um deus também, o Augusto, o divino. Porque para os cristãos era o monoteísmo, né? Só existia um Deus, Deus. Então, nos primeiros 3 séculos da era cristã, por 300 anos, os cristãos foram duramente perseguidos, reprimidos, presos, caçados, assassinados, eliminados. Sabe quando eu falei do Coliseu? Que às vezes jogavam escravos lá para se digladiar entre si. Tantas outras vezes eles jogavam cristãos lá na arena do Coliseu para serem devorados por leões. Isso era frequente até, na realidade. Aí, até aqui, em 313, depois de Cristo já, né, dessa era cristã, o imperador Constantino lançou uma lei que proibia a perseguição aos cristãos do Império Romano. Foi chamado o Edito de Milão. Aí, quase 70 anos depois, em 380, o imperador Teodósio se converteu ao cristianismo e adotou como religião oficial do Império Romano. A partir de então, o Império Romano não só não mais era politeísta, como era oficialmente cristão. E esse foi chamado Edito de Tessalônica. Enquanto isso, a Pax Romana continuava em vigência. Quer dizer, pararam de expandir, né? Só que a máquina do Império precisava continuar se expandindo para continuar funcionando. Quando eles pararam de fazer guerra contra os povos vizinhos, a máquina deu pau. A coisa parou de funcionar. A engrenagem parou de girar, todos os dentinhos certinho um com o outro. Com o fim das guerras de expansão, eles pararam de dominar outros povos, né? Com isso, se eles pararam de dominar outros povos, eles pararam de dominar outras pessoas para escravizar, né? Com isso, falta mão de obra escrava para trabalhar nas lavouras. Menos mão de obra, menos produção. Menos produção, a comida encarece. A comida encarece, a população tem dificuldade para comprar essa comida. Menos produção, menos renda. Menos renda, o Estado arrecada menos impostos. Com menos impostos, esse Estado tem uma arrecadação menor, tem menos dinheiro, não consegue pagar os soldados, o exército, que era profissional, sustentado pelo Império, né? Sem salário, os soldados abandonam o exército. Sem o exército, o Império fica desprotegido, né? Se a gente tem um império gigantesco, com fronteiras enormes, e ela era policiada, né? Ela era guardada por esse exército, por esses soldados. Como eles não estão mais ganhando e saem do exército, eles desocupam as fronteiras que ficam fragilizadas, e com as fronteiras desprotegidas, os povos estrangeiros, que os romanos chamavam de bárbaros, aproveitaram esse momento de fragilidade e fizeram incursões para dentro do Império Romano, para dominar, para conquistar aquela área, né? E assim foi feito, né? Roma estava passando por o Império Romano, de maneira geral, estava passando por esse momento de fragilidade e não resistiu às invasões dos estrangeiros, né? Desses povos estrangeiros, os chamados bárbaros, os povos bárbaros. Ao longo desse processo, ainda com o imperador Teodósio, acontece a divisão do Império Romano em 2. Ficou o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, a antiga cidade de Bizâncio, onde é hoje a cidade de Istambul. Ali vai virar, né, a partir desse momento em diante, ali vai compor o Império Bizantino. Então, o Império Romano do Oriente é a mesma coisa que o Império Bizantino, que a gente vai ver mais para frente ainda, né? E esse Império Bizantino, ele permaneceu, ele não foi invadido, que nem o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. Esse Império Bizantino, ele sobreviveu, ele vigorou por mais 1000 anos praticamente. Ele passou por toda a Idade Média e vai cair só lá no fim dela, que a gente vai ver no momento oportuno também, né? Então, quando das invasões bárbaras, o Império Romano do Ocidente ruiu, caiu, acabou. E Constantinopla permaneceu. Mas, com a desagregação do Império Romano do Ocidente, com a queda de Roma, muita coisa mudou. E aquele antigo império deu lugar a um novo estado de coisas que a gente vai estudar na Idade Média.
Inclusive, a queda do Império Romano em 476 é justamente a data que marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, que vai ser nosso objeto de estudo ainda, tá bom? A gente passou muito por cima dessa história de Roma, né? Só para fazer esse panorama para vocês, e a gente vai destrinchar melhor muitos desses detalhes mais para frente, tá bom? Então, faltam pouquíssimas aulas, falta essa aula e mais uma para a gente acabar o bimestre, então eu já falei algumas vezes, né? A gente já terminou a unidade 1, 2 e 3, então façam todos os exercícios delas na apostila de vocês. E eu vou mandar mais uma atividadezinha para vocês, atividade avaliativa no plural, tá? Para compor a nota bimestral de vocês. Alguns de vocês não me mandaram ainda algumas atividades que eu já pedi. Fiquem atentos, isso aí. A única nota de vocês nesse bimestre é desses trabalhos. Então, se vocês não me mandarem, eu não consigo dar nota para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade... aquela coisa de sempre. Façam anotações sobre essa aula. De que maneira? De maneira que quando eu perguntar para vocês sobre o que foi essa aula, vocês possam olhar nas anotações de vocês e me dizer o que teve nessa aula. O que foi falado nessa aula. Qual foi o objeto de assunto dessa aula. E não vão só falar, foi a história da Roma Antiga, porque isso já vai estar no título do vídeo, tá? Falem, pelo menos, 5 coisas que eu falei nesse vídeo, nessa aula, na realidade, né? Leiam o texto da apostila de vocês, façam anotações sobre esse vídeo, sobre essa aula, e aí a gente volta a conversar, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer pergunta, qualquer problema, podem falar comigo e a gente vai conversando, tá? Até mais.